Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, neste vídeo que eu espero que você curta, também compartilhe e se inscreva no nosso canal da Multi TV no YouTube. Nós vamos falar sobre a chamada PEC 5 deste ano, que ela prevê mudanças aí no Ministério Público, também no Conselho Nacional de Ministério Público, e está sendo bastante questionado por membros do Judiciário. O nosso entrevistado para falar sobre esse tema é o promotor de justiça, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, André Glitz. Promotor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço ao Folha Entrevista e é uma satisfação, um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, tão grave para a sociedade brasileira. Bom, ontem, na quarta-feira, houve um ato em 18 estados, né, inclusive aqui também no Paraná, promovido pelo Ministério Público, por membros do Ministério Público, inclusive com a participação de parlamentares, para tentar debater essa PEC e mais do que isso, né, promotor, para questionar e tentar evitar que ela seja votada da forma como está sendo proposta, primeiro na Câmara dos Deputados. Quais são os principais pontos que vocês questionam em relação a essa PEC, promotor? Pois bem, em primeiro lugar, o ato de ontem teve por objetivo mobilizar a opinião pública, levar a conhecimento da população a gravidade do momento que nós atravessamos e as ameaças que a sociedade corre com uma eventual aprovação da proposta conhecida como PEC 5 ou PEC da vingança. A PEC, ela age de duas formas para exercer um controle do trabalho dos promotores e promotoras de justiça de todo o Brasil. Em primeiro lugar, ela altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. E de que forma isso é feito? A PEC confere ao Poder Legislativo maioria, ingerência e controle do colegiado do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Congresso Nacional passa a ter controle sobre um órgão responsável pela fiscalização das atividades financeiras e administrativas dos ministérios públicos de todo o país e também um órgão de fiscalização disciplinar das atividades dos promotores de justiça de todo o Brasil. O Congresso passa, então, a dominar esse colegiado. Bom, são 14 cadeiras, né, que compõem aí o Conselho Nacional do Ministério Público. Atualmente são 8 membros do Ministério Público, né, promotor? A proposta prevê aumentar de 14 então, para 15 cadeiras, mas tirando uma cadeira, uma vaga do Ministério Público e aumentando uma vaga para membros do Congresso, para parlamentares. É isso que está também preocupando a categoria, promotor, porque isso está sendo entendido por vocês como uma tentativa de ingerência no Conselho Nacional, né? Exatamente. Se há debate a ser feito sobre a forma de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, vamos fazê-lo com seriedade e com respeito. O que se pretende é um domínio e uma ingerência do Congresso sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, agora com a maioria dos assentos escolhidos e indicados pelo Congresso Nacional, coisa que não ocorre, olha que curioso, no Conselho Nacional de Justiça. Por que essa mudança visa descaracterizar o Conselho Nacional do Ministério Público e não mexe na composição do Conselho Nacional de Justiça, que hoje encontra paridade com o Conselho Nacional do Ministério Público? Mas um ponto muito importante também é o seguinte: o Congresso Nacional, dessas cadeiras que ele passa a escolher os integrantes desse colegiado, ele vai escolher o Corregedor Nacional do Ministério Público. É o Congresso que vai dizer quem será o responsável por punir promotores de justiça de todo o Brasil. Com essa mudança e com uma outra regra que se pretende introduzir na PEC, de que esse Corregedor Nacional vai poder punir os promotores pela prática de atos relacionados às suas atividades, como investigações, como defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da criança e do adolescente, o promotor de justiça passa, então, a atuar com uma espada, com uma arma apontada pela sua cabeça. Essa arma é o Conselho Nacional do Ministério Público, que o Congresso pretende introduzir na Constituição. E o seu atirador, aquele que está com o dedo no gatilho, é o Congresso Nacional. Como é que vocês estão vendo essa mobilização, promotor? Me parece, inclusive, que há uma possibilidade, caso a proposta seja aprovada, da forma como ela está sendo debatida pela Câmara e também pelo Senado, de que haja uma judicialização, né?
todas as frentes de atuação, elas não estão descartadas nesse momento. Nós estamos fazendo um trabalho pela rejeição dessa proposta de maneira integral, seja no que tange as alterações da composição do Conselho Nacional do Ministério Público, seja no que tange as regras de possibilidade de punição pelo promotor no exercício de sua função de defesa da sociedade. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo um trabalho de convencimento dos nossos parlamentares, de mobilização da opinião pública para conseguirmos, caso essa PEC seja encaminhada para a votação em plenário, a rejeição do texto e do relatório apresentado. Tem outro ponto também que está sendo discutido, questionado, na verdade, pelo Ministério Público, né? Que é uma mudança no Código de Ética. Seria isso? O que isso mudaria na prática, promotor? Membros do Ministério Público de todo o Brasil, essa pergunta é muito boa, é muito importante esclarecer esse ponto. Membros do Ministério Público de todo o Brasil já estão sujeitos a vedações e a punições nas suas respectivas leis orgânicas de cada estado da federação e de cada ramo do Ministério Público. As corregedorias dos estados, elas já, então, punem membros do Ministério Público com base nessas leis orgânicas. Nós temos corregedorias atuantes em todos os estados. A do Paraná é um exemplo disso. O que se pretende é que o Congresso crie um código de ética alterando, unificando toda essa disciplina que existe em cada estado da federação para o Ministério Público Brasileiro. E que esse código de ética seja interpretado e aplicado por aquela Corregedoria Nacional, por um conselheiro do CNMP escolhido pelo próprio Congresso que fez o próprio Código de Ética. Uhum. E é isso que poderia mudar até o caráter dele, né, do Código de Ética do Ministério Público, né, promotor? Nós não sabemos o que virá em termos de código de ética, né? Um código de ética criado pelo Congresso, é o que se pretende, criado pelo Congresso, interpretado pelo Congresso e aplicado pelo Congresso lá dentro do CNMP. Uhum. Uma falsidade muito grande que se diz a respeito dessa PEC é que é uma impunidade em relação às faltas cometidas por membros do Ministério Público. Eu te asseguro, com base em dados, os membros do Ministério Público estão sujeitos a rigorosas atividades correcionais e disciplinares por parte das suas corregedorias e por parte, hoje, do Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP, a corregedoria atual, que se pretende alterar, ela pune 70% mais, isso mesmo, 70% mais do que a mesma corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Vamos olhar, então, eu sugiro e provoco essa reflexão para a corregedoria da Câmara dos Deputados. Como é que atua a Corregedoria da Câmara dos Deputados em relação às infrações disciplinares praticadas pelos seus integrantes? Vamos pensar também em mudanças, então, na composição da Corregedoria da Câmara dos Deputados. Vamos discutir mudanças na composição da Corregedoria do CNJ. O que me parece é que há, sim, um nítido movimento de retaliação ao trabalho que o Ministério Público Brasileiro tem realizado nos últimos anos, notadamente de combate à corrupção, porque essa PEC é destinada única e exclusivamente ao Ministério Público. É isso que eu ia perguntar para o senhor a respeito desse trabalho do Ministério Público. A Operação Lava Jato foi um divisor de águas no país, porque ela começou a prender e a punir, enfim, gente graúda, né? Tanto da política, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também grandes empresários. Mas também há questionamentos à Lava Jato, promotor, sobre alguns excessos que teriam ocorrido por parte dos procuradores, principalmente, os fatos relacionados a um possível conluio entre promotores e o ex-juiz, na época o juiz Sérgio Moro, enfim, que algumas sentenças, inclusive, relacionadas ao ex-presidente Lula, foram até canceladas no Supremo Tribunal Federal. O senhor disse dessa atuação da própria Corregedoria em relação à atuação do Ministério Público, de que ela é eficiente. Como é que se faz o controle de possíveis excessos? Quando se caracterizam os excessos, eu queria essa sua avaliação, e como é que é possível fazer esse controle? Quando há o questionamento da atuação do Ministério Público, doutor? Através das corregedorias. Nós estamos sujeitos a vários tipos de controle. Primeiro, o controle do próprio Poder Judiciário. Você acabou de mencionar, o STF anulou decisões da operação relacionadas à Operação Lava Jato. E essa é uma forma de controle que nós estamos sujeitos em todas as nossas atividades, quando judicializamos
o nosso trabalho por parte do Poder Judiciário. Estamos sujeitos também a controles disciplinares em duas esferas nos estados e nas unidades da federação, das corregedorias locais e das ouvidorias locais. Então, o cidadão que tem uma reclamação para apresentar contra o membro do Ministério Público, ele pode encaminhar para a corregedoria, para a ouvidoria, e todas as reclamações vão deflagrar a instauração de um pedido de providências de uma apuração daquele fato. Por fim, nós temos a Corregedoria Nacional, que é um órgão que pode revisar o trabalho dessas corregedorias locais, digamos assim. Então, nós temos várias instâncias de controle que estão sujeitas, por exemplo, a Corregedoria Nacional já está sujeita também a um sistema de freios e contrapesos por parte do Poder Legislativo. O Corregedor Nacional hoje, ele é integrante do Ministério Público, mas o nome dele tem que ser aprovado no Senado Federal, do Congresso Nacional. Então, há todo um sistema de freios e contrapesos que, ao mesmo tempo que estabelece formas de controle de um poder ou de uma instituição sobre a outra, ele preserva a autonomia das instituições e a independência de atuação dos seus membros. Nós estamos falando aqui de uma ingerência no trabalho dos membros do Ministério Público que vão passar a trabalhar intimidados, a ideia é que eles sejam intimidados, que eles se sintam acovardados. E quando se fala em impunidade, é muito bom lembrar dois casos recentes lá do Conselho Nacional do Ministério Público que supostamente não trabalha bem ou não pune de forma suficiente os integrantes do Ministério Público. O primeiro, um colega promotor de justiça do Mato Grosso, que recentemente respondeu um processo administrativo disciplinar na Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público por uma investigação relacionada a propriedades rurais, a terras de um ministro do Supremo Tribunal Federal no estado do Mato Grosso. Já há uma maioria, inclusive, do colegiado plenário para aplicar a sanção de suspensão ao colega, que é, inclusive, réu primário e pode ser suspenso sem receber o seu salário durante o período de suspensão. Um outro caso, só para exemplificar também, porque supostamente a Corregedoria Nacional não trabalha bem, é um processo administrativo disciplinar instaurado contra 11 integrantes da Operação Lava Jato, da Força Tarefa do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que estão sujeitos, inclusive, à pena de demissão por conta de infrações disciplinares que lhes são imputadas. Então, eu não quero dizer que esses colegas, evidentemente, são culpados ou não. Podem até vir a ser absolvidos e não sofrer a punição. O que eu estou querendo ilustrar aqui é que o trabalho é, sim, realizado. Nós estamos sujeitos, sim, a um rigoroso sistema de controle. Há fiscalização em cima do trabalho também, né, promotor? Muito. Talvez a nossa atividade seja a atividade mais fiscalizada do país, inclusive pela própria população a quem servimos. Agora, esse ministro seria o Gilmar Mendes. Exato. Que o senhor mencionou, né? Bom, promotor, eu queria que o senhor explicasse também para os nossos espectadores como atua o Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor mencionou lá atrás que houve uma paridade entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, uma decisão do Supremo de 2004, né? Já tem aí 17 anos. Como é que funciona, então, o órgão para que os nossos espectadores possam entender? Nós temos vários ministérios públicos no Brasil, um em cada estado, e nós temos também os ramos dos ministérios públicos da União. Ministério Público Militar, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. Todos esses ministérios públicos precisavam, na visão do Constituinte, que numa reforma do Judiciário de 2004 criou os Conselhos Nacionais, precisavam órgãos superiores que pudessem fiscalizar as suas atividades administrativas, as gestões dessas importantíssimas instituições de Estado do ponto de vista financeiro, inclusive, e eventualmente exercer um controle residual ou complementar quando os órgãos de controle locais falhassem nessa fiscalização das atividades fim. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público ele veio para unificar, primeiro, fazer trazer um órgão que pudesse integrar os ministérios públicos do país, criar um sistema de controle das gestões dessas importantíssimas instituições, e nós temos evoluído muito desde a criação do Conselho Nacional do Ministério Público em 2004, e também pudesse, eventualmente, complementar falhas naquela atividade de controle. O que tem que ficar claro é que se trata de um controle externo e, principalmente, da gestão das instituições. O que se pretende com a PEC é fazer com que esse controle ele passe a ser exercido pelo Congresso, que passa a dominar o colegiado do CNMP, e diretamente
podendo punir o promotor pelo exercício da sua atividade fim, sem que haja a prática de infração disciplinar, veja bem. Então, o que se pretende, evidentemente, fica muito claro para nós, sem o devido debate com a sociedade, de forma assodada e também em descompasso com aquilo que não se faz, então, no âmbito do CNJ, do Poder Judiciário, controlar internamente, diretamente, as funções dos promotores de justiça. Isso não é uma garantia nossa. A independência funcional dos membros do Ministério Público é uma garantia da sociedade, porque o promotor tem que ter condições de investigar sem interferências políticas, por exemplo, o vereador, o prefeito, o servidor público que eventualmente tenha praticado um ato de corrupção, né? Ou tutelar os interesses da sociedade na área do meio ambiente, a criança e adolescente, a educação, a saúde pública, sem que haja interferência política na sua atividade. E essa interferência política, ela passa a ocorrer caso essa PEC seja aprovada. Tá certo. Bom, só lembrando que havia até uma expectativa de que a PEC fosse votada na quarta-feira, né? Por conta disso, inclusive, houve essa mobilização, os atos, né, promotor, promovidos em 18 estados, inclusive aqui no Paraná, questionando essa PEC. Vamos acompanhar a tramitação desse projeto. Com certeza o Ministério Público também estará acompanhando de antena ligada, né, promotor, em relação à votação dessa PEC, né? Estamos atentos. A PEC foi incluída na pauta do dia de ontem, porém não foi votada, né? Graças a essa mobilização, essa chamada de atenção ao que está acontecendo por parte do Ministério Público à sociedade brasileira, à opinião pública, aos canais de imprensa, mas hoje há uma possibilidade de que isso seja votado e nós continuamos trabalhando, lutando e pela não aprovação, pela rejeição da PEC 5 no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, só para a gente finalizar, nesse ato aqui no Paraná participaram o senador Álvaro Dias, né, foi um dos participantes, também deputados, enfim. Como é que vocês sentiram? O senador chegou a falar sobre como é que está o clima dessa votação, por exemplo, no Senado, promotor? Se há expectativa de aprovação? O Senado aguarda a manifestação da Câmara dos Deputados, né? Senador experiente também, comedido, respeitando também o colegiado do Senado, evidentemente aguarda essa manifestação da Câmara, mas o senador Álvaro Dias foi muito firme no que ele compreende desse conjunto de propostas legislativas, no qual se inclui a PEC 5, que nós estamos vivendo um momento de reação ao trabalho do Ministério Público por parte da classe política e de retrocessos no combate à corrupção. Palavras do nosso senador Álvaro Dias ontem. Como é que o senhor avalia o ato de ontem aqui no Paraná? Avalio muito bem, nós conseguimos em pouco tempo atingir nosso objetivo, que era mobilizar a opinião pública, levar o tema à atenção da sociedade e, principalmente, acho que o mais importante desse evento foi nós conseguimos uma união das nossas lideranças políticas, das nossas instituições aqui no estado do Paraná. Estavam presentes ontem o presidente da Assembleia Legislativa, Demar Traiano, governador em exercício Piana, representantes do Parlamento, representante do Senado Federal, Procurador-Geral de Justiça, entidades de classe. Essa união é muito importante para o nosso Estado também, para que a nossa bancada paranaense se posicione firmemente contrária a essa tentativa de ingerência do trabalho do Ministério Público, que vai prejudicar a sociedade brasileira. Haverá um retrocesso muito grande daquilo que nós temos conquistado desde a Constituição de 88. Perfeito. Promotor André Glitz, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, muito obrigado pela sua participação no Fórum Entrevista. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e sigo sempre à disposição. Uma excelente quinta-feira. Nós aqui igualmente. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.